Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma aula do nono ano. Hoje, na aula de número 5, a intérprete Cilândia e eu, a professora Maria Lima, faremos a análise de gráficos divulgados pela mídia. E eu tenho certeza que esses gráficos, já fizeram parte do seu dia a dia. Então, preste bem atenção nos gráficos que nós vamos apresentar aqui, para que a gente possa fazer direitinho e perceber, alguns erros na divulgação desses gráficos que nos levam a interpretações erradas, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesses tipos de gráfico. Então, o primeiro gráfico aqui, que foi divulgado pela mídia, fala sobre o crescimento das economias. Percebam que neste gráfico, aqui fala, está citando o Brasil, mas fica complicado de identificarmos o crescimento do Brasil, tá? O percentual de crescimento do Brasil. E também, outra coisa, outra dificuldade neste gráfico é que não sabemos quais são os outros países que estão sendo comparados, com o Brasil, para apresentar esse crescimento na economia. Então, outro gráfico que também foi divulgado pela mídia, é falando sobre a evolução das taxas de homicídio de mulheres. Então, o que é que acontece, nesse gráfico? O que é que traz de erro? São as legendas não explicitadas corretamente. Ele traz problema, nos eixos, nas informações dos eixos. Por quê? Nós não sabemos, assim que olhamos para este gráfico, não sabemos o que representam esses números em vermelhos. Por exemplo, 4, aqui ó, 4,4. Então, não sabemos se refere a uma média, uma média anual, não sabemos se refere ao percentual, tá? Então, isso deixa muito a desejar e nos leva, a uma informação ou incompleta ou errada. O próximo gráfico que vamos analisar, ele se refere aos dados, de uma pesquisa, mas ele apresenta algumas omissões de informações que são extremamente importantes, tá? Para a nossa compreensão, para a nossa leitura e interpretação deste gráfico. Nós sabemos que essa omissão de informação, ela tanto pode ser proposital, como não. Mas observem direitinho aqui. Como é que eu sei que é uma pesquisa? Olha aqui o título, Para você, qual o principal motivo que leva uma mulher a não se candidatar para um cargo político? Outra informação super importante, que foi omitida neste gráfico é a fonte. Eles teriam que ter apresentado de que empresa, retiraram essas informações sobre essa pesquisa. Então, aí nós podemos identificar a omissão de informações importantes, como a fonte e o ano que essa pesquisa foi realizada. Então, para que possamos, aprofundar um pouquinho mais daquilo que vimos, vamos continuar, analisando aqui este outro gráfico, para que possamos identificar até com mais clareza alguns problemas que são apresentados, na divulgação das informações através dos gráficos. Então, acompanha comigo aqui bem direitinho a leitura para que possamos compreender essas informações que são destacadas aqui neste problema, tá? Então, uma pessoa, ela foi contratada para ser redatora de um jornal. Então, ao realizar sua primeira matéria, ela fez um gráfico, sobre os sintomas apresentados por alguns pacientes. Olha só aqui, que informação importante, em porcentagem
como mostra a imagem a seguir. Então, as informações em porcentagem, tá? Então, neste gráfico, né, nós podemos ver aqui, bem explícito, né, uma informação super importante, que é o título. Então, sintomas apresentados pelos pacientes da amostra de 150 indivíduos. Então, presta bem atenção na imagem desse gráfico, né? Também, claro, nas cores, nas informações que estão ao lado desse gráfico, que é super importante também, que é chamado de legenda, tá? Então, muito bom. Mas esse gráfico, ele traz alguns erros que nos levam, né, a interpretações erradas, duvidosas, tá? Então, vejam só. Se olharmos visualmente apenas para o gráfico, então foca bem no gráfico, então nós podemos ver que menos da metade das pessoas, elas apresentam, né, esse sintoma que é a dor de cabeça. Aqui mostrando na legenda aqui, ó, dor de cabeça em azul, tá? Então que menos da metade sofre de dor de cabeça. Mas vejam a informação, né, que está aqui logo do lado, ó. 83. O que é que acontece aqui? 83%, ela disse lá no início que seria em porcentagem, né? Que seria em porcentagem. Então, 83% consome uma faixa muito maior, né, do que esta apresentada aí no gráfico. Talvez ela quis apresentar aqui, né, o número de pessoas, como aqui fala no título, que foi uma amostra de 150 pessoas. Mas deixou aqui a informação não muito clara, porque no início ela disse que ia ser em porcentagem e depois colocou aqui, acredito que em número de pessoas que declararam sofrer com esse sintoma, tá? Então fica difícil. Até porque, pessoal, quando vocês somarem aqui, ó, em porcentagem, elas devem somar 100%. Então, elas ultrapassam, tá? Então, esse é um erro que muito comum em gráficos, né? Que as pessoas às vezes não percebem ou colocam, né? Muitas vezes essas informações propositais, né? Para que haja um duplo sentido. Então, para encerrarmos, né, a aula de hoje, vamos analisar este gráfico, né, super utilizado aí pelas empresas, né, e também, claro, para divulgar seus resultados, tanto de crescimento quanto de decrescimento. Então, anualmente, a empresa Barro Branco, ela deve publicar o seu balancete no jornal impresso da cidade. Sendo assim, publicou o seguinte gráfico do ano de 2015, referente ao lucro anual. Então, prestem bem atenção nesse gráfico. Então, observando o gráfico apresentado, podemos concluir que houve um grande crescimento do lucro da empresa entre abril e junho. Ó, abril, né? Deixa eu colocar abril aqui, ó. Localiza aqui, abril e junho. Então, maio aqui e junho. Então, vejam. Aqui. De abril para junho. Eu não posso afirmar que houve um grande crescimento. Claro que é visível, né? Muito visível aos nossos olhos que houve sim um crescimento, mas não um grande crescimento. Eu não posso afirmar porque me falta ainda algumas informações. Por quê? Aqui, né, falando sobre o lucro anual em reais, aqui inicia em 120 mil. Então, fica difícil, né, de informar, né, o que aconteceu antes disso, tá? Então, é bem complicado. Então, houve sim um crescimento, mas não sei, né? Com as informações que nós temos, não podemos
afirmar categoricamente que houve um grande crescimento, porque isso, né, deixa uma lacuna, porque deveria aqui ter iniciado, né, em zero. Então, para finalizarmos, né, esse nosso momento, essa nossa aula de hoje, deixa aqui uma reflexão. A vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, é preciso se manter em movimento. Movimente-se. Até a próxima aula.